Bom dia a todas e a todos. Que Jesus abençoe a cada um de nós neste novo momento de reflexões. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, na terceira parte das Leis Morais, capítulo 12, na pergunta 918, de que forma podemos reconhecer no homem indícios de seu avanço na hierarquia espiritual? Como nós podemos perceber o desenvolvimento, o progresso no ser humano? E os espíritos respondem que o principal indício desse fator é quando a criatura humana pratica a lei de Deus na sua mais ampla acepção e compreende antecipadamente a realidade da vida espiritual. Aproximadamente nestas palavras. E Kardec continua nesse seu comentário explicando a respeito do homem de bem, que o homem de bem é aquele ser que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, a principal lei de Deus, na sua maior pureza. É o ser que questiona diariamente todas as suas ações para perceber se sempre está fazendo o melhor que pode pelo outro. É aquele que pergunta à sua consciência se não faltou nada contra o seu irmão, se tudo que fez esteve ao seu alcance, se ninguém tem nenhuma queixa sobre ele, e se tudo que fez pôde no limite de suas forças. É aquele ser que, se tem recursos financeiros em suas mãos, utiliza-o para a prática do bem, que sabe conduzir esses recursos que são fornecidos por Deus e o considera na forma de um depósito, que assim como Deus o forneceu, também pode lhe retirar. Não é uma posse de seu controle absoluto, mas sim um empréstimo. Se é uma pessoa, por outro lado, que tem poder sobre suas mãos e que tem subordinados à sua disposição por conta da sua posição social, sabe tratar a todos com o mesmo respeito que gostaria de ser tratado, que não humilha ninguém, que não rebaixa por conta da sua condição superior e aquele que tem uma condição inferior. É aquele que sabe levantar o ânimo daquele que está em uma condição menor, sem, apesar disso, subjugá-lo ou humilhá-lo, deixá-lo constrangido por conta da sua posição mais diminuta. E, de modo geral, é aquela criatura que sempre coloca aquela orientação de Jesus nas suas condutas diárias: fazer ao outro aquilo que gostaria que se lhe fizesse, ou seja, praticar sempre o bem. A criatura de bem, o ser humano que sempre pensa não só em si, que combate a todo momento as tendências de orgulho e de egoísmo em sua caminhada. Nós podemos fazer muito mais pelas pessoas. Divaldo Franco, em um seminário, conta uma história muito interessante, que é a respeito do pequeno bombeiro Bill. Ele conta que havia uma mãe em uma unidade de terapia intensiva na cidade de Los Angeles, na Califórnia, e ela estava muito angustiada por conta da condição de seu filho. Ele estava internado nesse leito e havia aquela apreensão, aquele medo por conta de algum tipo de notícia mais agravante. Quando o médico procura a mãe e diz: "Senhora, eu sinto lhe dizer, mas a condição do seu filho é terminal. Ele está diagnosticado com leucemia falciforme e todos os esforços médicos foram em vão para poder resgatar-lhe a vida. A transfusão de medula, a colocação de plasma sanguíneo não tem feito nenhum processo regenerativo. Todo o esforço médico, todo o conhecimento da ciência tem sido inócuos para salvá-lo. Então, infelizmente, nós não podemos fazer nada." A mãe se desespera: "Mas, doutor, ó senhora, sinto muito. Nós somos médicos, não somos deuses. Tudo que nós
podemos fazer e estamos fazendo por ele. Mas meu filho, logo justamente meu filho, eu sinto muito, Senhora. Mas quantos dias ele tem, doutor? Até a próxima sexta-feira. Aquele era um dia de segunda-feira. A mãe ficou arrasada com essa notícia. Aquela impotência diante da morte. Não ter condições, não ter medo de fazer nada, de lutar para salvar a vida de seu filho. Ela sai lá do hospital, dá uma volta pelos corredores, pensa o que pode fazer, como fazer, lembra-se de Deus, medita, não consegue encontrar nenhuma solução. Quando retorna ao leito onde seu filho se encontra, ele já está acordado. Ele pergunta: mamãe, quanto tempo? Não, meu filho, não se preocupe. Mamãe, quanto tempo? Oh, meu filho, até a sexta-feira. Mas Deus, mamãe, é tão triste pensar nisso, que eu vou morrer. Mas o que mais me entristece é o fato de que eu não poderei realizar o meu sonho. Qual sonho, meu filho? Ah, mamãe, eu gostaria de ser bombeiro voluntário. Eu acho tão bonito salvar vidas. Eu acho incrível apagar incêndios, socorrer as pessoas, dar uma nova chance de sobrevivência. Na televisão, nos filmes, nós vimos isso o tempo todo. Eu acho tão incrível e fantástico. Mas infelizmente eu não poderei realizar esse sonho. A mãe fica totalmente despedaçada e se retira daquele local. Não tem condições de dar um motivo de esperança para o filho, e escutando ainda mais um sonho, esse sonho que não poderia ser realizado diante da atual situação agravante da sua saúde. Quando ela tem uma ideia, ela corre ao telefone e liga para o corpo de bombeiros da cidade. Quando alguém atende, ela pergunta, ela fala: eu gostaria de conversar com o comandante. É ele, senhora. Senhor comandante, aqui fala uma mãe aflita, desesperada. Meu filho está em um leito de hospital, em uma UTI, e foi diagnosticado em um estado terminal de leucemia. Eu gostaria de resumir a situação dele, dizendo que o sonho do meu filho é ser bombeiro voluntário, mas a gente sabe que ele não poderá realizar esse sonho porque os médicos desenganaram a sua sobrevivência. Então eu gostaria de pedir algo muito simples. O Senhor poderia enviar algum de seus homens para visitá-lo, para que ele possa ter a imagem de um bombeiro de verdade como último momento de sua vida, pelo menos realizar um pouquinho desse grande sonho que meu filho tem de ser bombeiro. Eu posso, senhora, mas eu posso fazer muito mais. O que o Senhor pode fazer muito mais pelo meu filho? Oh, eu posso torná-lo bombeiro voluntário. Sim, eu sou o comandante do corpo de bombeiros dessa cidade. Se você me der as medidas de seu filho, da cabeça, do corpo, dos pés, eu posso mandar confeccionar uma roupa apropriada para ele. Mas dessa quarta-feira agora, há 8 dias, eu irei diplomar uma nova turma de bombeiros. Se o seu filho sobreviver até esta data, eu posso torná-lo o bombeiro voluntário. Mas comandante, senhora, diga a ele que ele não pode morrer até a próxima quarta-feira, a outra. Ordens do comandante. A mãe desliga o telefone e sai correndo para a ala do hospital. O menino se assusta com a chegada da mãe, esfogueada, nervosa, aflita, e pergunta: o que houve, mamãe? Qual a nova notícia? O que aconteceu? Meu filho, você não pode morrer. Mas por que, mamãe? Os médicos já nos disseram que eu não tenho chances. Você vai se tornar bombeiro voluntário. A criança se perturba, arregala os olhos, se emociona. Sim, Bill, você vai se tornar bombeiro voluntário. Eu acabei de falar com o comandante, ele disse que você não pode morrer até a próxima semana. Quarta-feira você será diplomado. Seja forte, meu filho, resista, enfrente. A criança tem uma descarga de adrenalina em seu sangue, porque a mente que comanda o corpo. Todo o fenômeno basicamente é psíquico e ele influi no corpo físico, positiva
ou negativamente. A mãe pega de uma fita métrica e faz todas as medidas do corpo da criança e informa o comandante: meu filho, não morra, seja forte, até a próxima semana nós iremos enfrentar. A criança sobrevive e supera aquele diagnóstico determinado na sexta-feira. Chega o dia de quarta-feira, todos se arrumam, se organizam, a ambulância vem, o médico especialista, a enfermeira. Bill é colocado em uma cadeira de rodas com um soro ao lado dele, transplantando plasma, e eles são levados às pressas para o quartel do Corpo de Bombeiros da cidade. Chegando lá, tem um grupo de bombeiros prestes a ser diplomados, todos emocionados, satisfeitos, felizes com aquele momento sublime. Bill é levado às pressas para dentro do quartel e toda a sua roupa é trocada. Ele é paramentado com as roupas do Corpo de Bombeiros, com o chapéu, com a machadeta, com o cinto preto, todo nos conformes. Retorna para o local da formatura e o comandante chama: bombeiro Bill, venha me ajudar nos preparativos, vamos hastear a bandeira. Ele segura na corda bem sôfrego e puxa fracamente a bandeira que vai sendo hasteada, a bandeira dos Estados Unidos. É recitado o hino nacional, são feitos os juramentos e Bill repete com muita dificuldade, promete defender a vida, lutar, salvar as pessoas, entregar a sua vida, se for preciso, pela vida dos outros. Ele fica emocionado, não tem palavras, as lágrimas enchem os seus olhos. Passado esse momento, essa emoção, o comandante declara Bill bombeiro voluntário do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, na Califórnia. Quando todos estão se preparando para retornar ao hospital, uma sirene toca dentro do quartel e o comandante corre para verificar. É um alarme de incêndio. Ele liga os computadores, avalia a condição, percebe que é um incêndio pequeno de uma casa. Então ele grita: bombeiro Bill, por favor, venha nos ajudar, está acontecendo um incêndio. Você não está aqui para salvar vidas? Então venha trabalhar, me atenda. Todos se olham, a mãe olha para o médico olha para o comandante e o comandante olha para a mãe. Senhora, eu posso fazer muito mais. Todos para o meu carro, vamos em frente. Eles desligam momentaneamente o soro, correm para o local, as sirenes ligadas pelas ruas da cidade e encontram o foco. O incêndio era de pequenas proporções. O comandante solicita o bombeiro: venha cá, faça favor, segura a mangueira, ligue a água. E eles conseguem apagar o fogo e salvar aquelas vidas. Bill fica esfogueado, emocionado, quase que em delírio por conta da emoção. Além de ser diplomado bombeiro, conseguiu salvar algumas vidas daquela pequena família. Todos retornam para o hospital. Passados 2 dias, Bill tem uma piora no seu estado clínico. Então, o diagnóstico médico agora era pior do que da semana anterior. A mãe corre ao telefone e liga novamente para o corpo de bombeiros. Eu gostaria de falar com o comandante. É ele, senhora. Ó, senhor comandante, o bombeiro Bill está morrendo. Os médicos avisaram que tem poucos minutos, quando muito 1 hora de relógio. O senhor poderia mandar um de seus homens para se despedir do colega do bombeiro Bill? Senhora, eu posso fazer muito mais. O que o senhor pode fazer muito mais pelo meu filho? Em que localidade do hospital ele se encontra? Ele se encontra no 3º piso, na ala esquerda, a primeira janela. Pois então, senhora, avise ao serviço social do hospital que nós iremos sair daqui do quartel com as sirenes ligadas, mas não haverá nenhum incêndio. Nós iremos nos despedir de nosso pequeno companheiro. Se prepare. A mãe desliga o telefone, faz o serviço, avisa o serviço social para que ninguém se preocupe, e aquelas sirenes ensurdecedoras percorrem o quartel em direção ao hospital. Todos se preocupam, julgando que ali havia um incêndio, mas na verdade é apenas um processo de despedida.
Todos os que estavam no hospital já estavam conscientes, ninguém se desespera. Apenas um dos seus colegas, um dos seus companheiros de leito estaria se despedindo naquele momento. O comandante coloca a escada Margiros no parapeito da janela e sobe em direção à janela de Bill. Mais 11 homens sobem em seguida atrás dele. Eles entram no quarto. Bill fica assustado. Eles todos se reúnem em semicírculo em torno do leito de Bill. Ele fica sem entender o que está acontecendo. E o comandante diz: bombeiro Bill, eu oficialmente te libero das tuas funções. Você que se tornou bombeiro voluntário de nossa corporação, já fizeste tudo o que estava dentro de teu juramento. Salvaste vida, deste o teu exemplo de garra, de força, de determinação. Agora estás liberado da tua função. Vá em paz, avise ao chefe maior lá em cima que nós outros ficaremos aqui lutando, trabalhando, salvando vidas e fazendo o que estiver a nosso alcance em nome da vida das pessoas. Bill enche os olhos de lágrima, dá o último suspiro e não se contém de emoção. Os médicos atestam a morte, a mãe fecha os seus olhos e naquele momento todos fazem um grande silêncio dentro do hospital. O corneteiro toca aquela música que é veiculada nos campos de batalha quando algum herói morre. Todos se retiram logo em seguida em silêncio pela mesma escada de que entraram. Naquele momento há uma profunda sensação de tristeza em todos, mas em algum lugar, talvez não muito distante, havia um alvoroço, uma alegria, porque naquele momento Bill havia deixado a vida e estava entrando no reino da paz. Todos nós podemos fazer muito mais. Jesus já disse há mais de 2000 anos: se alguém te pede a túnica, entrega também a capa. Se alguém te constrange a andar 1000 passos, ande com ele 2000. Não resistais ao mal. Essa mensagem de que todos nós podemos fazer muito mais pelas outras pessoas. Todos nós, sem exceção, temos condições de acolher, de colaborar, de atender a necessidade do outro. Existe uma frase popular que diz que ninguém é tão pobre que não possa dar algo de si para o outro, e ninguém é tão rico que não possa receber alguma coisa de alguém. Quando a gente tem essa plena consciência de que podemos fazer sempre alguma coisa a mais pelo outro, a vida será diferente. Fazer ao outro aquilo que gostaria que os outros nos fizessem. Mas lembrando também daquela outra fala de Jesus que nos recomenda quando a gente for dar algo às pessoas: não deixe que a tua mão esquerda veja o que dá a tua mão direita. Ou seja, fazer o bem sem ostentação. Nunca esperar retribuição, troca, reconhecimento ou algum benefício. Fazer de forma desprendida, como esse homem de bem que Allan Kardec discute na questão 918 de O Livro dos Espíritos. Quando a gente fizer alguma prática que saiba que é para o outro, que é em benefício do outro, que a gente não faça com motivos de humilhação, para condená-lo, para massacrá-lo, para se sentir ferido em sua vulnerabilidade. Fazer de forma que o outro não se sinta preterido ou diminuído, para que o outro sinta a sua condição de dignidade humana levantada. O Alfredo fez uma palestra esses dias no Centro Espírita Fraternidade, dizendo sobre fazer a tua parte. Nós estamos fazendo verdadeiramente a nossa parte? Nós estamos conscientes de tudo que está a nosso alcance de fazer pelo outro? Ou apenas estamos cumprindo a pauta mínima? Ou nos isentando? Não tenho tempo, não tenho condições, não tenho recursos, não tenho algum outro motivo. Nós sempre temos condições de fazer algo pelo outro. E esse algo pode ser um ombro amigo, uma palavra de consolo, um copo de água fria, um pão,
qualquer recurso que esteja ao nosso alcance, mas principalmente, mais do que dar coisas, é se doar para o outro, é entender que a condição humana, todo sofrimento que se passa nesse planeta, sempre pode ser socorrido através de algum tipo de consolo, de apoio, e que todos nós, cada um de nós, temos essa possibilidade. Basta a gente se lembrar desse comandante, quando ele sempre colocava essa frase na sua conduta diária: eu posso fazer muito mais. Cada um de nós pode fazer muito mais, nos lembremos disso, porque Deus age pelas criaturas através das próprias criaturas. Que cada um de nós possamos levar isso dentro de nossas vidas. O que eu estou fazendo, o que eu fiz hoje, se eu fiz muito mais ou tudo o que esteve ao meu alcance pela vida do meu semelhante. Obrigado a todos pela atenção. Bem, o nosso tema é o Pai Maior. Esse material nós retiramos do livro Caminhos de Libertação, que é do autor Valentim Lorenzetti. O Pai Maior. Nós todos aprendemos que esse Pai Maior, segundo Jesus, é Deus. Domingo passado, nós temos a convenção de homenagear os pais terrenos, o segundo domingo do mês de agosto, Dia dos Pais. E a paternidade, também estudada na doutrina espírita, é uma das missões mais importantes que nós temos a desempenhar, nós que estamos encarnados no corpo masculino, com a propensão para desenvolver o sentimento da paternidade. Assim como também quem está na polaridade feminina tem uma grandiosa oportunidade de desenvolver o sentimento materno. Então, paternidade, maternidade são equações nobres do mesmo sentimento, que é o amor. O amor que, segundo Jesus, é o que movimenta a vida, é o que nos trouxe à vida e é o que nos leva à perfeição. Historicamente, até Moisés apresentar-se como um dos grandes profetas judeus, até ali o mundo era considerado pagão, politeísta. Não se tinha a ideia de que Deus é um só. As várias culturas existentes de então propunham que existem vários deuses para as mais diferentes situações das ocorrências humanas, na terra e fora da terra. Mas coube justamente a Moisés a grandiosa tarefa de revelar-nos Deus como sendo único, surgindo assim o monoteísmo. O politeísmo deixa de existir e, a partir dali, a ideia de que Deus é um só vai ficando cada vez mais forte. Outros tantos profetas que sucederam Moisés foram reafirmando, e os textos do Velho Testamento estão repletos de manifestações que falam deste Deus, que o apresenta como sendo o que nós precisamos para todas as situações da vida. Os provérbios, e assim, essa grande síntese do Velho Testamento, ela está totalmente voltada para defender a ideia de um Pai maior, de um Deus único. Quando Jesus entra, ele que passou a ser o último dos profetas com essa tarefa, ele vem exatamente para nos dar mais detalhes sobre esse Deus, que até então ele era muito mais temido do que amado. E aí, inúmeras vezes, Jesus se refere a Deus como sendo o Pai. Inclusive, ensinando-nos a conversar com Ele através daquela oração que recebeu o nome de um Pai Nosso, que inicia justamente falando assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e assim prossegue. Quando Moisés atuou,
fazendo a sua tarefa de trazer a primeira grande revelação do Deus único, ele recebeu também, pela via mediúnica, chamada de pneumatografia pela ciência espírita, o famoso Decálogo, os 10 mandamentos. Moisés, com sua energia ectoplasmática para efeitos físicos, possibilitou ao Espírito Jeová deixar ali aquelas 10 orientações que até hoje são a referência para a conduta ética do ser humano em relação a si mesmo, em relação ao outro e em relação a Deus. E o primeiro mandamento é justamente esse, que não deveremos ter nenhum outro Deus que nem esse que é o nosso Pai maior. Não deveremos fazer qualquer tipo de manifestação de adoração a não ser a este Deus. Jesus entra em cena e reforça toda essa teoria do Decálogo, pedindo para a gente amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Allan Kardec transpôs o Decálogo bíblico mosaico para o primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, para que ali também possamos ver na prática como é que seria esse amor a Deus e como seria esse amor ao próximo. Decálogo pontuando cada uma das situações dos relacionamentos que nós temos em família, em sociedade e em relação a Deus. E quando surge então a doutrina espírita oficialmente, a partir de O Livro dos Espíritos, que foi apresentado ao mundo no dia 18 de abril de 1857, ali nós vamos ver que o Espiritismo, completando a grandiosa revelação que se iniciou com Moisés, se aprofundou com Jesus e agora se consolida definitivamente com a doutrina espírita, aí nós vamos ter exatamente o primeiro assunto a ser estudado pelo Espiritismo, que é a existência de Deus. Allan Kardec, que teve o trabalho de levantar as grandes questões relacionadas à humanidade terrena, a primeira questão que ele fez foi justamente saber que é Deus. Deus, que é o assunto mais polêmico, mais discutido em todos os tempos, inclusive nos dias atuais. Nós ainda estamos, de certo modo, nos debatendo com essa ideia de crer, de não crer, de aceitar esse Pai maior, de não aceitar, de confiar plenamente nele ou não, saber se ele é realmente justo e bom e soberano. Nós estamos lidando com essa situação a cada segundo. Certo é que a doutrina espírita nos alerta que o Pai maior, que é Deus, é nele que deveremos procurar todas as soluções para todos os nossos problemas, para todas as situações que a vida nos colocar. O Espiritismo nos incentiva a que a gente não faça nada sem antes procurar Deus. Através do pensamento, ele pode nos perceber, já que Jesus nos deu uma ideia tão clara da sua presença, de Deus nas nossas vidas, que ele fez aquela reflexão, aquela analogia, de que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus não saiba, para nos dar essa absoluta certeza de que essa falsa sensação de ausência paterna é apenas um estágio momentâneo de um espírito que ainda está em processo de evolução, que ainda não conseguiu compreender a grandeza da sua origem, a grandeza do seu Pai. Assim, tivemos contato com algumas pessoas que não tiveram a oportunidade de homenagearem seus pais, porque muitos abandonaram a família e não deram mais notícias. Outros já desencarnaram e alguns ainda estão presentes. Mas a todos a gente está sempre dizendo o seguinte: todos nós temos um Pai maior. E quando nós nos vincularmos a Ele, conscientemente, nós vamos perceber que esse vínculo com o nosso Pai maior vai nos dar uma força tão grande para sermos pessoas colaboradoras. Nós vamos ser pessoas proativas. Assim como na prece inicial, Cláudio nos remeteu a reflexões sobre a nossa vinculação com Deus, Tiago acaba de nos reforçar esse conceito de que podemos fazer muito mais.
E a gente inclusive afirma que sem Deus a gente não faz nada. Com Deus não existe a palavra impossível. Tudo é possível naquele que crê. Também assim diziam os antigos profetas. Mas Valentim Lorenzetti, ele conta que um determinado senhor muito rico, lá de São Paulo, da capital, ele sentia um certo vazio na alma. De vez em quando ele dava uma angústia tão grande que ele saía da sua casa assim à noite para tentar espairecer, para tentar sair daquela angústia, porque ele era um homem muito rico, a sua casa estava sempre cheia de muitos amigos, mas de alguma forma ele não se sentia preenchido. Até não tinha muita certeza se aqueles amigos seriam amigos de verdade, se por exemplo ele não fosse tão rico. Esses questionamentos estavam ali. E um desses momentos de angústia, ele caminhando, ele passou justamente em frente a um centro espírita. Estava acontecendo uma reunião pública doutrinária como essa agora, e a porta estava aberta, como costuma acontecer nessas reuniões. Ele resolveu entrar, ficou assim em pé, ao fundo, e observou que o palestrante falava. E o palestrante estava falando justamente de Deus, que nós somos colaboradores de Deus, que nós todos devemos fazer o possível para que a vida dos nossos semelhantes seja a mais branda possível, que a gente deve ter sempre essa ocupação, essa preocupação de fazer aos outros felizes. Citou vários fenômenos da caridade, vários fenômenos ensinados por Jesus, como a que nós também já ouvimos aqui nesta manhã. E aí o homem saiu dali e ficou em dúvida. Será que esse expositor, ele faz alguma coisa pelo próximo, como ele falou? Ele falou tanto de Deus, do amor, da caridade, mas eu duvido muito. Isso aí não passa de palavra vazia. Isso é muito fácil, ficar juntando palavrinhas bonitas e jogando para aqui e para ali. Ele era uma pessoa assim, pessoa muito cética, objetiva, e duvidava de tudo e de todos. Foi para sua casa e começou a refletir. Olha, se eu fosse fazer aquilo que aquele senhor falou, eu poderia ajudar muita gente. Olha que tem sempre pessoas me procurando, pedindo ajuda. E na verdade, eu não tenho interesse em ajudar ninguém. Cuido dos meus negócios muito bem, mas se eu fosse ajudar realmente, eu tenho dinheiro de sobra. Ficou com aquela reflexão, falou, mas aquilo é bobagem, aquilo lá é mais um iludido que está iludindo outras pessoas. Mas a palestra ficou ali repercutindo durante a semana. Passou-se um mês, a angústia voltou novamente, e naquele momento sua casa estava cheia de amigos, mas ele saiu, não estava conseguindo se sentir bem, começou a fazer a sua caminhada, passou em frente ao centro espírita, estava lá novamente a palestra acontecendo, o mesmo expositor, ainda voltando a falar do amor ao próximo, do amor a Deus, da caridade, do combate que devemos ter ao egoísmo, ao orgulho. E o homem ficou pensando, de novo, esse rapaz está com esse mesmo tipo de conversa. Falou, eu vou tentar conhecer melhor quem é esse cara. E fica aqui com essas palavras enganosas. Eu tenho certeza que ele não pratica nada disso. Ficou aguardando até que percebeu que as pessoas foram saindo. E o homem também da palestra estava saindo também. Viu que ele fez uma caminhada para um lado e à distância ficou observando. E verificou que o expositor, ele carregava um pequeno fardo, chegou a um local e deu para ele perceber que havia um homem e uma criança, provavelmente um pai e um filho. Ele achou curioso porque o pai e o filho estavam com um olhar muito distante, como se fossem pessoas assim desoladas, desesperançosas. Era uma noite fria e deu para perceber que aquelas pessoas estavam tão abatidas que certamente não tinham coragem nem de pedir ajuda, de tão desanimadas que estavam com a vida. Continuou observando a distância
e viu que daquela sacola o expositor tirou um agasalho, aproximou-se daqueles dois discretamente, colocou o agasalho na criança, ofereceu o outro ao pai, tirou do bolso uma certa quantia, entregou, deu um abraço nos dois e seguiu. Foi para o seu carro e seguiu, andando ali ainda por aquele bairro. Este homem ficou observando, pegou o seu carro, que estava ali perto, o acompanhou e viu que ele ficou praticamente até a meia-noite, entregando cobertores, alimentos e dinheiro para as pessoas que viviam ali, naquelas adjacências. E aí o que ocorreu? A prova estava ali. Aquele homem não só pregava, mas ele procurava discretamente fazer a sua parte. Ficou comovido, e o que se viu a partir dali foi uma das pessoas mais caridosas que atuam até hoje lá em São Paulo, procurando fazer do jeito que o expositor faz. Não procura dizer quem ele é, nem quanto ele possui, mas certo é que ele adquiriu esse hábito. E o que é mais importante, o homem agora pensava assim: se os meus amigos são sinceros ou não, para mim pouco importa. Se são amigos de interesse ou não, para mim não interessa. Eu sei que agora eu consegui tapar o vazio que existia em minha alma. Chegou a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, foi conhecendo cada vez mais essa proposta, e ele se ateve em um capítulo do Evangelho em que ali há um alerta, numa instrução dos Espíritos, que diz assim: ó ricos, quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um grande vazio no vosso coração. E aí vem descrevendo a utilidade da fortuna, a missão de quem recebe recursos, a missão de quem detém a inteligência, daqueles que, como foi dito aqui por Cláudio, que tendo mais recursos intelectuais, morais, financeiros, tem uma responsabilidade ainda maior de atender aos irmãos pequeninos, porque é assim que Jesus se apresenta para nós, como os irmãos pequeninos que precisam da nossa ajuda. E o que se viu ali foi uma conversão de alguém que, no silêncio da reflexão, se tornou um dos homens mais caridosos da cidade de São Paulo. E assim a gente fica com a nossa reflexão também, lembrando que o nosso Pai maior espera da gente isso, que a gente sempre tenha algo de nós para oferecer. Não tem ninguém que é tão pobre assim que não possa fazer alguma coisa para ver um sorriso, ver uma alegria, uma lágrima de felicidade de alguém que percebeu que não está só, que existe solidariedade, que nós realmente somos irmãos, que temos todos um Pai grandioso, que somos componentes da mesma família, a família do amor universal, a família da fraternidade sem fronteiras. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.